Larissa comprou sua passagem em primeira classe, mas logo lhe disseram que ela não pertencia àquele lugar. O que aconteceu depois custou caro para a companhia aérea. Senhora, preciso ver sua passagem novamente, disse o atendente. Larissa levantou o olhar no meio da frase. Ela estava apenas mandando uma mensagem para confirmar o check-in no hotel em Florianópolis, quando a voz do atendente cortou seus pensamentos. Não foi o que ele disse, mas o jeito como disse, de forma seca e truncada, como se já tivesse decidido que ela não fazia parte dali, como se sua presença na fila de primeira classe tivesse causado um problema, sem nem mesmo titubear. Larissa sorriu educadamente e estendeu seu cartão de embarque. Aqui está, disse ela. O homem olhou o documento por um instante a mais do que o normal. E sua identificação? Ela levantou uma sobrancelha enquanto procurava no seu bolsa. Claro. Enquanto ele examinava os documentos, Larissa observou o ambiente ao redor. Era início de tarde, no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, e a fila da primeira classe estava praticamente vazia. Apenas uma empresária à sua frente. E um homem de bermuda e tênis logo atrás, segurando um café em uma mão e um tablet na outra. Tudo havia corrido bem até aquele momento. Check-in facilitado e sem bagagens despachadas. Sua assistente havia garantido um assento na janela para que ela pudesse ter um tempo de silêncio antes da reunião do dia seguinte. Larissa Albuquerque raramente ficava nervosa antes de reuniões, mesmo com investidores com quem já trabalhava. Mas essa era diferente. Uma nova parceria com uma empresa de tecnologia sustentável poderia lançar sua empresa para o mercado global. Com a identificação e o cartão de embarque ainda na mão, o atendente fez uma rápida verificação. Larissa já estava acostumada com aquele olhar, não de flerte, mas de avaliação. Tem certeza de que você está na fila correta, senhora? Ele perguntou. Larissa piscou e então soltou uma risadinha, com um toque de incredulidade. Desculpe, respondeu, mesmo achando que não era ela quem precisava se desculpar. Esta área é para embarque prioritário primeira classe, acrescentou ele, como se ela não tivesse notado as placas. Ela manteve seu olhar firme e respondeu, sim, eu sei, minha passagem diz exatamente isso. Ele olhou para a tela ao lado e voltou a encarar Larissa. Certo, vou precisar de um momento. Antes que ela pudesse responder, o homem de bermuda se aproximou. Ei, já estão embarcando? De repente perguntou. A partir daí, o tom do atendente mudou completamente. Claro, senhor, seja bem-vindo. Sem nem pedir a passagem do homem, ele apenas acenou para que ele seguisse, com um sorriso. Larissa o observou atravessando a ponte de embarque e então olhou para a mesma tela que ele estava vendo. O mesmo voo, a mesma fileira de assentos. Ela já entendia o que estava acontecendo, embora a parte dela relutasse em aceitar. O atendente, agora evitando o olhar dela, comentou: parece que houve uma mudança na alocação de assentos. Vou precisar que a senhora se afaste um pouco enquanto resolvo isso. Com a voz controlada, Larissa replicou: com licença, isso não é uma mudança, é o meu assento. E aquele homem acabou de embarcar nele. O atendente a lançou o típico olhar de quem acha que ela estava criando uma cena. Larissa não estava gritando nem xingando, mas de repente sua presença se tornou o problema. Senhora, por favor, afaste-se para que o embarque possa continuar, ele ordenou. Ela se recusou, não porque ele estivesse certo, mas porque sabia como as coisas podiam sair do controle quando mulheres negras se recusavam a aceitar sem luta. Longe do balcão, ela pegou seu celular e respirou fundo. O mesmo suspiro que já havia tomado em uma reunião em Porto Alegre, quando um investidor interrompeu sua apresentação para questionar seu conhecimento técnico. O mesmo suspiro que usara em um jantar no Recife, quando a esposa de um sócio a confundiu com a ajudante. O mesmo suspiro
em lugares diferentes, mas que naquele dia não terminaria como nas outras ocasiões. Apesar de estar cansada, Larissa não se sentiria impotente. "Posso falar com um supervisor?" Ela perguntou com calma, segurando o telefone como se fosse uma armadura. O atendente suspirou, como se precisasse realizar uma cirurgia delicada. "Já disse, senhora, não há nada que eu possa fazer." "Não estou perguntando o que você pode fazer, estou pedindo seu supervisor." Após uma pausa, outra atendente surgiu, por trás do balcão. Era uma mulher, com cerca de 30 e poucos anos, de cabelos castanhos claros presos em um coque e com os olhos cansados, por trás de óculos sem armação. Seu crachá dizia Letícia. Letícia se aproximou com um sorriso vazio, educado, mas distante. "Olá, entendo que há um problema com a sua alocação de assento." Larissa assentiu levemente. "Não é um problema, é um erro. Eu comprei o assento 2A, confirmei minha passagem no check-in e apresentei minha identidade e passagem no portão. E esse assento foi entregue a outro passageiro sem nenhuma explicação." Letícia se voltou para o monitor e começou a digitar. Larissa percebeu o outro atendente, Ricardo. Seu crachá dizia shooting, e ele lançou um olhar irritado. Por ser corrigido, Letícia franziu levemente as sobrancelhas ao ler a tela, mas manteve a voz cordial. "Vejo seu nome para o assento 2A, mas ele foi realocado. Parece que houve uma atualização no sistema." A voz de Larissa ficou mais firme. "Sem me avisar." A Letícia hesitou por um momento e Larissa continuou. "Para ser sincera, aquele homem passou sem nem ser questionado, sem verificação de identidade. Eu estava aqui o tempo todo." "Eu entendo sua frustração", Letícia começou, "mas você sabe muito bem como evitar causar uma cena", interrompeu Larissa, ainda controlada. O sorriso forçado de Letícia vacilou enquanto ela cruzava as mãos na mesa. "Sinto muito, mas não há mais assentos disponíveis na primeira classe. Podemos oferecer uma poltrona na classe econômica premium e um voucher." Larissa soltou uma risada fria e curta. "Um voucher para compensar esse transtorno? Você acabou de dizer a uma mulher negra, na frente de várias pessoas, que ela não pertence e agora me oferece um cupom como se fosse desconto de supermercado?" Letícia não disse mais nada. Ricardo fingiu estar concentrado na tela, desejando que ela desaparecesse. A área de espera ficou em silêncio. Todos observavam. Larissa sentiu a tensão. Não só os olhares, mas o julgamento e a curiosidade, silenciosa, de quem não sabia de que lado ficar. Um homem, a poucos assentos de distância, sussurrou algo para sua esposa, que negou com a cabeça. Ela respirou fundo novamente, com o celular ainda na mão e o dedo pairando sobre os contatos. Isso não era sobre vaidade. Ela não queria provar nada. Não precisava do assento para se sentir importante, mas não iria deixar passar essa injustiça. Ela se afastou um pouco do balcão e discou. "Larissa", atendeu uma voz firme e confiante do outro lado da linha. "Camila", ela respondeu. "Preciso que verifique a lista de contratos que temos na Intercontinental Aviação." Houve uma breve pausa. "A companhia aérea?", questionou Camila. "Sim, quero saber se eles ainda estão em conformidade. Reúna todas as auditorias e convoque uma sessão de emergência com os responsáveis pela conformidade. Quero isso feito dentro de 1 hora." Após mais uma pequena pausa, Camila confirmou. "Entendi." E Larissa desligou. Letícia parecia confusa, enquanto Ricardo demonstrava nervosismo. Larissa voltou seu olhar, agora com uma determinação tranquila. "Vou esperar aqui enquanto vocês resolvem isso, e não vou a lugar nenhum." Uma jovem mulher negra, que observava discretamente de um portão, se aproximou. Ela entregou a Larissa uma garrafa de água com um aceno discreto e se afastou. Larissa murmurou um "obrigada" baixinho e se sentou,
com sua bolsa aos pés e os saltos cruzados. Ela não tinha seu assento, mas agora a companhia aérea havia perdido o poder sobre seu silêncio, sem saber com quem estavam lidando. O avião partiu sem ela, sem explicações, anúncios ou acompanhamento da equipe de embarque. Larissa se acomodou perto da janela na sala VIP, observando o avião taxiar em direção à pista. O assento que ela havia pago, o 2A, agora seguia para o destino sob o nome de outro passageiro. Ela não chorou nem fez escândalo. Em vez disso, abriu seu notebook. 10 minutos depois, uma reunião via Zoom foi iniciada e 3 rostos conhecidos apareceram. Sua equipe central: Gustavo, diretor jurídico, Rafaela, chefe de operações, e Rodrigo, da área digital. Larissa foi direta. Realocaram o meu assento e o entregaram sem aviso ou explicação. 2 vezes me perguntaram se eu realmente pertencia à fila. Rafaela apertou os lábios. De novo? De novo, confirmou Larissa firmemente. Gustavo inclinou-se para a frente. Isso é a mesma companhia que sinalizamos no último trimestre por problemas no tratamento dos funcionários? Larissa assentiu. Sim, Intercontinental Aviação, que controla a Red Summit. Há 6 semanas iniciamos a implementação do contrato de diversidade com eles. E uma auditoria completa estava prevista para o próximo trimestre. Podemos adiantar isso? Rodrigo perguntou. Larissa hesitou antes de olhar em volta na sala VIP. Com suas poltronas de couro, bandeja de frutas grátis e o ambiente silencioso, mas seu peito apertava como de toda profissional negra que conhecia. Ela havia aprendido a sorrir quando ofendida, a deixar passar as ofensas para seguir em frente. Mas naquele dia, isso não era aceitável. Sim, adiante a auditoria e comece a revisão hoje à noite, ordenou. Ela se voltou para Gustavo. E peça ao jurídico que elabore um relatório. Quero que todas as políticas aplicadas nos contratos públicos sejam revisadas quanto à conformidade. Gustavo assentiu. Entendido. Faremos com que eles se submetam aos mesmos padrões que estabelecemos. Larissa complementou. Eles queriam nossa marca em sua campanha de diversidade. Ok, agora terão que conquistar isso com resultados. A reunião encerrou-se e Larissa fechou seu notebook, permanecendo em silêncio por alguns instantes. Ela pensou em sua mãe, que trabalhara em 2 empregos para garantir sua educação, e em seu primeiro emprego depois da faculdade, onde foi confundida com estagiária em mais de uma ocasião, ou naquela vez em que um cliente branco comentou: "Você é tão articulada." Ela aprendeu a sorrir diante de tudo isso, a deixar os comentários passarem. Não fale alto, mantenha a calma e a voz suave, diziam. Mas por dentro, aquela calma era apenas contenção. Ela voltou a pegar o celular e enviou uma mensagem. Para a assistente: cancele o hotel, transforme a reunião em uma videoconferência. Aquilo se tornou ainda mais importante. Em algum canto do terminal, um piloto de uniforme passou acenando. Ele não sabia quem ela era, assim como o casal discutindo próximo ao portão ou o senhor idoso cochilando perto do quiosque de revistas. Mas no dia seguinte, todos saberiam. A equipe de Larissa acessou o portal interno da companhia aérea usando um acordo de conformidade recém-assinado. Eles identificaram 19 reclamações sobre comportamentos discriminatórios nos portões de embarque nos últimos 12 meses. 7 delas usavam a mesma expressão. Tem certeza de que você pertence aqui? Gustavo redigiu um memorando. Rafaela reuniu toda a documentação e na manhã seguinte foi enviado um pacote certificado para a diretoria executiva da Intercontinental Aviação. Larissa não enviou uma carta de apresentação. Os números falavam por si, e o silêncio teria sido a vitória deles. Naquela mesma tarde, 3 telefones começaram a tocar em escritórios localizados em 3 cidades, em Porto Alegre, Belo, Horizonte e Recife, todos pertencentes a executivos da Intercontinental Aviação.
O e-mail que desencadeou tudo tinha um título simples: Constatações preliminares da auditoria, revisão imediata necessária. Em um resumo conciso, cada incidente relacionado ao comportamento discriminatório nos portões foi detalhado. Os anexos incluíam vídeos com marcações de tempo, relatórios de RH que haviam sido deixados sem solução e depoimentos de funcionários ignorados. Larissa manteve a compostura, sem demonstrar emoção, pois os números já deixavam os investidores apreensivos na sede da empresa. Ela estava na sala de reuniões que projetou, com linhas simples, janelas altas e sem firulas, do jeito que ela gostava. Havia trabalho a ser feito. Rafaela entrou com seu tablet, os olhos arregalados. Sem desviar o olhar, Larissa disse: "Nosso diretor de operações acabou de ligar para marcar uma reunião urgente." Larissa recostou-se, cruzou os braços. Claro que ligou. "Marque para amanhã às 9 horas, horário do Pacífico", ordenou. Quase imediatamente, Rafaela perguntou: "Você tem certeza absoluta?" "Sim, tenho." Ela não estava sendo exigente, estava sendo decidida. Toda a sua vida dissera para esperar educadamente, e agora eles teriam que esperar por ela. Naquela noite, consultores de imprensa da companhia aérea já estavam em reuniões fechadas para preparar comunicados, caso a situação se tornasse pública. Equipes jurídicas discutiam se poderiam classificar o ocorrido como um mal-entendido sem admitir culpa. Um assessor de comunicação sugeriu oferecer a Larissa um pedido formal de desculpas e crédito para futuros voos. Alguém, porém, opinou que ela provavelmente só queria ser ouvida. Larissa não queria desconto ou cupom. Ela queria consequências reais. Enquanto a companhia se atrapalhava, sua empresa seguia trabalhando. Não por ser pessoal, mas porque era exatamente para isso que o Modico fora criado. E, sem dúvidas, o Modico não era uma startup sentimental fazendo oficinas de gentileza. Larissa construiu o Modico do zero como uma empresa de auditoria baseada em dados, aquele tipo para o qual as grandes corporações pagavam caro para revisar sua estrutura interna, expor falhas e forçá-las a se ajustar. E agora eram eles que estavam sendo examinados. Mais tarde, Gustavo voltou ao escritório, com o casaco pendurado no braço e os óculos um pouco embaçados. "Descobrimos algo novo", anunciou. Larissa se endireitou. "O que foi?" "Um memorando interno." Um dos gerentes regionais apontou que os atendentes no aeroporto de Guarulhos, no outono passado, realizavam verificações de identidade de maneira inconsistente. Disseram que isso poderia parecer discriminatório, dependendo do passageiro, mas nada foi feito. Gustavo balançou a cabeça. Eles simplesmente arquivaram a questão, dizendo que ofereciam treinamento extra quando necessário. Mas nada mudou. Larissa permaneceu em silêncio, com a mandíbula cerrada. "Isso não é um caso isolado, é um problema sistêmico. Já foram avisados de forma clara." Gustavo continuou. "O que significa que eles não podem se esconder atrás da ideia de que é só um caso isolado?" Larissa olhou para o celular. Uma mensagem do irmão havia acabado de chegar, dizendo que a história estava viralizando no Twitter. Ela sorriu brevemente e respondeu: "Sempre." A notícia se espalhava. Não porque ela tivesse acionado algum tabloide, mas porque alguém registrou o ocorrido no portão e postou o vídeo sem cortes, sem edições, apenas a filmagem crua de uma mulher negra sendo repetidamente informada: "Você não pertence." Em diversas palavras, a mensagem atingia o público, não por ser chocante, mas por ser familiar. Mas desta vez não terminou com um simples encolher de ombros. Alguém havia reagido. Na sexta-feira de manhã, a Intercontinental Aviação estava em alta em todas as redes sociais, de um jeito que nenhuma marca gostaria. A hashtag relacionada a Larissa viralizou, mas a história não era mais só dela.
Milhares começaram a compartilhar suas experiências sobre voos perdidos, perguntas desconfortáveis e o processo humilhante de ter que provar que pertencem a um lugar. Nos comentários, não havia apenas raiva, mas reconhecimento. Pessoas se viam na história de Larissa. O desrespeito sutil, a linguagem codificada, os pequenos golpes que deixavam marcas profundas. Naquela tarde, a companhia aérea divulgou um comunicado. Estamos cientes do ocorrido envolvendo a senhora Larissa Albuquerque e estamos revisando todas as políticas e procedimentos relativos ao atendimento de passageiros e às operações no portão de embarque. Pedimos desculpas por qualquer transtorno e desconforto causados. Transtorno, de novo? Murmurou Larissa ao olhar para a tela, com os lábios firmemente cerrados. Dentro do escritório, Rafaela comentou: eles ainda não mencionam a palavra certa. Qual palavra? Você sabe, aquela que descreve exatamente o que aconteceu? Ela cutucou. Discriminação. Eles evitavam dizer isso diretamente, pois admitir significaria desencadear uma tempestade jurídica e civil que não podiam arcar. Mas a prova estava clara, incluída nos e-mails, nos vídeos e nas declarações privadas de outros executivos que confessavam: sim, já vimos isso antes. 3 dias antes, a diretoria convocou uma reunião emergencial. Larissa já fora apenas mais uma passageira de primeira classe com cartão de embarque. Agora, ela era a catalisadora de um debate nacional sobre a cultura interna da companhia aérea. Naquele mesmo dia, 2 altos executivos foram afastados indefinidamente. Letícia, a supervisora do portão, foi realocada e Ricardo desapareceu da empresa já na segunda-feira seguinte. Mesmo assim, Larissa não se regozijou. Não se tratava de vingança. Ela não queria arruinar a vida deles, mas sim fazer com que se lembrassem de como era ser valorizado por quem realmente eram. O Módico emitiu então um breve comunicado. Todo sistema protegerá aquilo para o qual foi criado até que alguém seja responsabilizado. Agradecemos nossos parceiros que optam pela transparência em vez do conforto. E foi isso, sem coletivas de imprensa, sem entrevistas. Larissa recusou todas as convocações para entrevistas. Em vez disso, ela convocou uma reunião com toda a equipe. Todos do Módico, analistas juniores, estagiários, engenheiros de dados, equipe de apoio, sem títulos, apenas pessoas, se reuniram na área comum. Larissa se posicionou diante deles, sem microfone ou apresentação, apenas com sua voz. Isso não foi apenas sobre um assento, ela declarou. Nunca foi. Ela fez uma pausa e continuou. Foi sobre aquele olhar do atendente quando decidiu, sem pensar, que eu não pertencia. E a verdade é, eu não sou única. Isso acontece todos os dias com pessoas sem assessoria jurídica, sem milhares de seguidores nas redes sociais, sem plataformas, e a maioria simplesmente desiste, porque é cansativo ficar provando o próprio valor em um ambiente que age como se fôssemos sortudas por estar ali. Depois de um momento de silêncio, ela acrescentou: não vamos resolver tudo de uma vez, mas podemos mudar, política por política, reunião por reunião, história por história. Então, com um pequeno sorriso, completou: descansem, porque na segunda-feira vamos trabalhar. O aplauso não veio por imposição, mas porque todos compreenderam o significado de pertencer a algo com impacto real. No aeroporto, embora nenhum novo treinamento tivesse começado, nem novas sinalizações fossem instaladas, algo havia mudado. Os atendentes passaram a pausar antes de questionar os passageiros. Eles se lembravam do que poderia acontecer a seguir, e isso era um bom começo. Mas Larissa ainda não tinha terminado, nem de longe. Na manhã de segunda-feira, o sol ainda não havia nascido completamente em São Paulo, mas Larissa já estava no escritório, com o café na mão,
o cabelo preso, vestindo calça preta e uma blusa branca simples, sem marcas de grife, apenas limpa e determinada. Ela encarava o quadro branco na sala de reuniões de vidro, onde estavam escritas, com marcador azul, 2 palavras circundadas: espere melhor. Gustavo entrou com uma pasta. Está feito. A equipe de conformidade deles assinou o acordo de revisão. Iniciaremos uma auditoria obrigatória de diversidade com acesso total e observadores externos. A primeira rodada começa na quinta-feira. Larissa assentiu lentamente, mantendo os olhos fixos no quadro por alguns instantes antes de olhar para ele. Engraçado como nada disso foi planejado. Gustavo ergueu uma sobrancelha. Eu nunca esperei por tudo isso. Só queria pegar um voo, apresentar alguns dados sobre energia limpa e voltar para casa. Ele deu uma risadinha. Mas em vez disso, você levou uma companhia de bilhões para esse ajuste de contas. Larissa sorriu de leve. Não era o plano, mas era justamente o objetivo, completou ele. Sem dizer mais nada, Larissa voltou seu olhar para o quadro, imersa em pensamentos. O restante da equipe começou a chegar, alguns ainda cansados do fim de semana, outros cheios de energia com as novas notícias. Todos sabiam que aquela segunda-feira não era como as outras. Era um ponto de virada, uma mudança no ar. Rafaela entregou a Larissa uma pasta com relatórios de companhias aéreas regionais menores que eles nunca haviam auditado antes. Tem interesse. Algumas empresas querem se antecipar à manchete, disse Larissa enquanto folheava os documentos. E depois fechou a pasta. Vamos ajudar, mas elas não podem pular a parte trabalhosa. Ela olhou ao redor e continuou. Quero que deixemos de aceitar gestos vazios. Quero que parem de aplaudir empresas só porque publicaram um quadrado preto ou escreveram um tweet genérico de "valorizamos a diversidade". Todos assentiram. Quero números, estrutura clara e ação de verdade, não desculpas vazias. Um analista júnior chamado Tiago, recém-formado e receoso de falar, levantou a mão. Posso perguntar uma coisa? Larissa olhou para ele. Claro. Ele engoliu em seco e disse, você sentiu medo naquele momento no portão? Depois de uma breve pausa, ela respondeu, não senti medo, estava cansada de ter que provar que eu existo antes mesmo de falar. Tiago assentiu. Eu entendo. Os olhos de Larissa se suavizaram. Depois de um silêncio, ela acrescentou, por isso não deixamos essa situação morrer em um tweet. Construímos algo que dura muito mais que uma postagem online. Mais tarde, naquela noite, depois que todos saíram, Larissa ficou sozinha em seu escritório. As luzes da cidade brilhavam pela janela enquanto aviões cruzavam o céu noturno ao longe. Seu celular apitou, uma mensagem da mãe dizendo, orgulhosa de você sempre. Ela sorriu por um bom tempo. Tinha se esforçado para fazer seu trabalho ser eficaz, mas discreto, sem manchetes e sem drama, permitindo que as mudanças acontecessem nos bastidores. Agora, ela entendia que, às vezes, as pessoas só ouvem quando as deixam desconfortáveis, quando mostram que não vão se encolher só porque não são vistas. Ela lembrou do olhar indiferente do atendente, a arrogância, a suposição, o tratamento desprezível, e pensou na mulher que lhe entregara a garrafa de água, oferecendo apoio silencioso, sem precisar dizer uma palavra, apenas com um gesto de solidariedade. Nem todos os heróis usam capas. Alguns simplesmente permanecem, onde pagaram para estar. Larissa se recostou na cadeira, deixando seus pensamentos se acalmarem. Então, pegou uma caneta e escreveu em uma página nova de seu caderno. O sistema não se conserta sozinho, mas eu também não vou desistir. Essa era a mensagem real. Não se tratava de vingança ou barulho, mas de dignidade conquistada e defendida. Todos nós carregamos histórias como a minha, algumas mais visíveis que outras,
algumas ocultas do mundo, mas o silêncio não nos salvará. Se você já foi ignorado, desrespeitado ou disse a você que não pertence, lembre-se, você pertence e não precisa de permissão para se levantar, falar, documentar tudo, construir com propósito e, quando chegar a hora, abrir a porta para a próxima pessoa que se pareça com você. Respeito não é dado de graça, é exigido, é batalhado e, quando necessário, reconquistado.